dando continuidade ao estudo sobre a lei. Na lei nós aprendemos muitas coisas a respeito da vida do homem, né? Porque Deus, Ele tem os seus caminhos, os seus propósitos, e Deus, na sua maravilhosa intenção, apesar de Deus sempre ter problema, né? Deus, Ele sempre teve problema com o homem. Uma certa vez diz a Bíblia que Deus, em Gênesis capítulo 6, que Deus arrependeu-se, né? Diz que a palavra ali entristeceu-se muito por ter feito o homem, né? Deus entristeceu-se muito, né? Não, vamos dizer assim, porque Deus sabia e sabe todas as coisas, mas da maneira que o homem agiu, da maneira que o homem saiu da sua presença, né? Deus, Ele sabe, irmãos, todas as coisas. Deus, Ele sabe o nosso amanhã, o nosso futuro. Mas como já foi dito, Deus, Ele não fica controlando o seu futuro. Não fica. Deus, Ele providenciou, a Bíblia diz, desde a fundação dos séculos, Ele providenciou o quê? A salvação para o homem, né? A Bíblia diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação dos séculos. Ou seja, lá no plano, no projeto de Deus, Deus já matou o seu Filho para salvar o homem, né? Mas Deus, irmãos, Ele não fica, né, controlando você, o seu futuro, para que você seja salvo. Deus, Ele vela pelo homem, ao passo de que o homem se entrega aos seus caminhos. Amém? Nós vamos aprender hoje pelo Espírito Santo, né? O que Deus quer no homem, para que Deus fez o homem e o que o homem foi. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 20. Êxodo capítulo 20, do verso 2 ao verso 6. Nós vamos ler o verso 1 também. Mas do verso 3 ao verso 6 do livro de Êxodo, Deus deu 2 mandamentos para o homem. 2 mandamentos. A lei de Deus, disse o Senhor Jesus, que ela não vai passar nem um jota e nem um tio da lei, sem que tudo seja cumprido. Amém? A lei de Deus, os 10 mandamentos de Deus, é necessário que seja cumprido, né? E aí no meio deles nós vemos um mandamento, a qual o Senhor Jesus entrou ali, né? E nós vamos ver, não sei se hoje, mas posteriormente, vamos ver o porquê daquele mandamento do sábado, né? Mas tudo isso tem uma base, tem um fundamento, tem um princípio e tem um porquê. Amém? Êxodo capítulo 20, verso 1 ao 6. Oremos e vamos ver o seguinte. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em Israel aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém? Amém.
Aqui, irmãos, nós temos 2 mandamentos de Deus. 2 mandamentos. São 10 mandamentos. Nós temos 2. Nós vamos entender o porquê Deus deu esses 2 mandamentos em primeira mão para o homem. Em primeiro lugar, né? Foram 10. Deus, Ele é maravilhoso. Na sua sabedoria, Deus, Ele é um Deus de ordem, um Deus que coloca as coisas na sua ordenança. Nós já dissemos aqui, examinando a lei de Moisés, as leis do Senhor, que é a dispensação que nós estamos estudando, irmãos. Nós vamos ver que Deus é um Deus detalhista, que Deus é um Deus que Ele olha pequenas coisas. Deus, Ele vê, irmãos, coisas pequenininhas, coisas que nós não achamos que Deus vê, e Deus vê. Deus vê tudo, Deus sabe tudo. Os irmãos veem que na visão de Ezequiel viu ali uma grande roda que vinha, né? No capítulo 1 de Ezequiel, uma grande roda que vinha rodando, né? Uma tempestade em primeira mão, uma tempestade. Depois veio a glória do Senhor, e a Bíblia diz que naquelas rodas, era uma roda dentro de outra roda, e as duas giravam em círculo, né? E aquelas rodas, Ezequiel disse, elas eram tão grandes que me tinham medo, né? Ele disse assim, e essas rodas, elas tinham olhos por dentro e por fora, e elas vinham na presença do Deus Todo-Poderoso, né? Os anjos, os arcanjos que estavam ali, serafins, na presença de Deus, eles tinham olhos debaixo das suas asas em todo o seu corpo. Simboliza, irmãos, que Deus vê todas as coisas. Deus é um Deus que vê todas as coisas. Deus presta atenção em todas as coisas. Deus presta atenção em todas as coisas. Nada na vida daquele que serve a Deus, daquele que tem o Senhor como seu Deus, nada, irmão, na vida do crente passa desapercebido. Nada. Nada na vida do crente passa desapercebido. Amém? E nós vamos ver o porquê que Deus deu esse mandamento, o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Capítulo 3. Segundo, não farás para ti imagem de escultura. Existem 2 processos aí, e esses 2 mandamentos, essas 2 ordenanças. Existe um processo que nós vamos ver. Nós vamos começar desde lá de Gênesis, para entender melhor. Irmãos, Deus levou Israel para o deserto, é o que nós estamos estudando. Deus tirou Israel do deserto com mão forte, braço estendido, diz a Bíblia, operando grandes sinais, prodígios e maravilhas. Por que será? Porque Deus queria que Israel entendesse quem Ele é. Então, irmãos, a Bíblia diz que Deus chamou Israel e disse para eles assim: eu quero que vocês sejam para mim uma nação especial, uma nação de sacerdotes, um povo especial entre as nações. Ele queria isso de Israel, e Ele quer isso da igreja. Israel não entendeu, e a igreja muitas vezes não está entendendo, né? O que Deus quer de nós. Mas vamos lá no princípio. Existe uma grande coisa que habita em nossa vida, irmãos, que às vezes, se o homem não entender, impede ele de servir a Deus, impede o homem de servir a Deus. A Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra e fez do homem alma vivente. Deus fez o homem, né? Mas Deus fez o homem de uma matéria do pó da terra, uma matéria reprodutiva que quando Deus criou tudo isso, Ele já sabia. Quando o Espírito Santo estava na terra, tudo tem vida na terra. Os irmãos vamos dizer assim, só para os irmãos terem uma ideia,
Está seco a terra ali, não tem nada, não tem nenhuma alma vivente, pode ser o deserto. Choveu, formou uma poça d'água, dentro de alguns, 2 dias, forma ali vida naquele lugar, começa a gerar vidas ali, por causa da vida que há na terra, na água, né? A vida é uma coisa, né? Isso é biológico, isso é a natureza de Deus na terra, que Deus criou. Então Deus criou o homem da terra, todas as coisas foram criadas do que? Da terra, diz a Bíblia, né? Então, irmãos, existe uma coisa em nós, uma matéria em nós chamada carne, e isso é inclinado ao pecado. A carne, irmãos, você vendo pela palavra de Deus, há pessoas que confundem carne com corpo. Não, carne e corpo não é a mesma coisa. Algumas vezes na Bíblia, ela aparece falando de uma mesma coisa, carne e corpo, mas é diferente na maioria dos sentidos. Carne e corpo não é a mesma coisa na Bíblia. A carne, irmãos, para os irmãos entenderem, mesmo você nascendo de novo, nascendo da água, nascendo do Espírito, a carne ela não regenera, a carne ela não muda, a carne humana ela nunca deixa de ser tendenciada ao pecado. A carne humana ela não muda, ela é imutável. Ela sempre é, sempre foi, sempre será inclinada ao pecado. Tanto é que a Bíblia diz que é uma guerra incessante, né? Tiago escreveu, Tiago capítulo 4, verso 1, ele escreveu sobre isso. Lá em Gálatas, no capítulo 5, né? Também Paulo escreveu sobre isso, a carne, né? Romanos 8, nós entendemos melhor sobre isso também. A Bíblia diz assim lá em Romanos capítulo 8, Paulo dizendo pelo Espírito Santo que a carne não é sujeita às leis de Deus, e nem em verdade ela pode ser. Ele quis dizer assim, verdadeiramente ela nunca vai ser. Ela nunca vai ser. A carne ela nunca vai mudar, irmãos. Ela nunca vai mudar. É por isso que o crente ele tem que estar na presença de Deus, ele tem que andar em espírito, mas não é porque você está em espírito que você já venceu a carne. A Bíblia diz que Jesus venceu o quê? O mundo e o pecado. O mundo e o pecado, e não a carne. Que o homem é carne. A minha carne, ela não é. A Bíblia diz que Jesus, né? Ele tornou-se a semelhança da carne. Está lá em Romanos capítulo 8, né? E venceu o pecado na carne por nós, né? Jesus não era... Há quem diga que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Para Jesus ter sido 100% homem, ele teria que ter nascido de um homem, né? E Jesus nasceu do que? Ele foi gerado, não foi gerado por um homem. Jesus não foi gerado. Quem gerou Jesus? Espírito de Deus. Amém? Então Jesus ele foi gerado pelo Espírito de Deus. Jesus ele é um ser diferente. Ele foi, ele é, ele sempre será. Jesus é o Filho de Deus, né? Não existe outro igual a Jesus. A Bíblia diz, ele mesmo disse que ele é o unigênito de Deus, o único, não existe dois igual a ele. Ele é o único, amém, irmãos? Então Jesus é diferente. Jesus não era a mesma coisa, né, que um homem. Jesus nunca pensou no pecado como eu e você pensa, e como qualquer homem na terra pensa. Jesus não passou por isso. Ah, mas Jesus então foi fácil para Jesus. Não, ele tomou sobre si os nossos, né? Ele levou a nossa culpa, ele levou nossos sentimentos sobre ele, né? Ele se fez maldito por nós. A Bíblia diz que ele tornou-se a semelhança da carne, tá? Romanos 8, né? Então nós temos que entender, irmãos, que nós somos carne. Eu vou fazer uma pergunta para a igreja me responder, para os irmãos entenderem como é a carne do homem. Eva pecou antes ou depois de comer a fruta? Para os irmãos entenderem como é a carne do homem. É difícil, não é? É difícil
difícil entender. Não é difícil entender isso? Como é a carne humana? Irmão, uma certa vez, lá no céu, Deus ele fez um teste com os anjos. Deus, irmãos, ninguém que serve a Deus, os anjos que hoje servem a Deus, eles são chamados de santos anjos. A igreja de Deus que vai subir para a glória, os que já estão lá, são chamados de santos. Amém? Porque foram santificados por Cristo Jesus. Então Jesus, Ele é o centro de tudo. Nós já vemos aqui, né, que os anjos também, irmãos, eles são o que são por Jesus. Amém? Nós estudamos já sobre isso, né? Os anjos, irmãos, eles se sujeitaram, coisa que Satanás não fez e uma boa parte dos anjos não fizeram. Não sabemos quantos anjos há, quantos demônios há, anjos caídos, né? Quantos são, mas sabemos que são, dá-nos a entender pela Bíblia que são muito mais do que os seres humanos. Porque, né, nós já vemos isso aqui, em um só ser humano Jesus expulsou cerca de 6.000 demônios. E dá-nos a entender que cada um de nós temos pelo menos um demônio ao derredor. Então há muito mais demônios do que homens. E ainda existe muito mais anjos no céu do que demônios, né? Existe o dobro. Então, irmãos, nós vemos isso. Os anjos que são santos, eles não caíram com Satanás. Eles passaram por um teste. Nós não sabemos qual foi esse teste, mas eles não passaram o teste. E Deus, Ele não chama ninguém sem testá-lo, sem prová-lo, né? Para poder aprovar esse alguém. Então os anjos que sobraram lá, nós vemos, irmão, nós vemos na palavra de Deus, vamos ler assim, para ficar bem claro para nós, não precisávamos saber disso, mas Deus permitiu para que nós entendêssemos. Quando os anjos vinham trazer recados, né? Uma certa vez, um anjo veio trazer um recado para a mãe de Sansão, e ela perguntou para o anjo, qual o seu nome? E o anjo veio com ordem de Deus para dar um recado para ela, não para falar o seu nome. Como ele não veio com ordem para dizer o seu nome, ele disse assim, por que você quer saber o meu nome se ele é maravilhoso? O anjo disse assim, por que você quer saber meu nome? Visto que meu nome é maravilhoso, né? A maioria dos anjos que nós sabemos aí, eles têm no seu nome o nome de Deus e alguma coisa, né? Gabriel, Miguel, é Deus, né? Aquele que assiste na presença de Deus e assim por diante. Então os nomes deles são maravilhosos porque eles amam a Deus. Entenderam, irmãos? Então eles não diziam o seu nome, eles não recebiam adoração, eles sempre, né, obedeciam a palavra de Deus. Quando Gabriel veio para responder a oração de Daniel, nós vemos ali que os demônios se puseram, né, os príncipes se puseram no caminho daquele anjo, e ele não veio para brigar. Deus mandou ele vir trazer, né, uma notícia, e ele não brigou. Por quê? Porque ele não recebeu ordem para brigar, ele recebeu ordem de Deus para trazer a notícia. Quando ele se viu ali, né, cercado por aqueles príncipes, irmão, o que ele fez? Certamente ele clamou a Deus, e Deus mandou Miguel para lutar com ele, né? Por ele, melhor dizendo. Ele não brigou, ele passou. E os demais anjos com Miguel, né, ficou ali brigando enquanto ele passou. Então eles não fazem isso, irmão. Nós vemos lá em Judas, no verso 9, que nem mesmo, né, Miguel, o arcanjo Miguel, está escrito lá que ele não pronunciou nada de condenação contra o diabo quando Satanás disputava pelo corpo de Moisés. A Bíblia diz lá que ele não pronunciou maldição contra Satanás, né? Ele disse o que? O Senhor te repreenda. Ele sempre, né? Então, irmãos, Deus sempre prova. Mas Eva, também e Adão, né? Deus fez esse teste com eles. Nós vamos ver por quê. Porque Israel também passou e nós passamos, né, irmãos? Então Eva, irmãos, no jardim,
Veja bem como Eva já estava com a intenção, já não estava passando no teste por causa da carne, não foi o veneno, né? O veneno da fruta que ela comeu, chamada ciência do bem e do mal, conhecimento do bem e do mal. Isso apenas trouxe para eles um conhecimento maior, né? Um conhecimento. Isso abriu algumas coisas, né? Abriu aí o que a Bíblia chama, né, de gênero humano. Despertou neles um gênero mais avançado, né? Assim vamos dizer, no conhecimento do eu. A primeira coisa que nós vemos aqui, irmãos, Eva, já a princípio, porque o primeiro mandamento que nós lemos nesta noite, qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Irmãos, a idolatria é o maior pecado da terra e o pior pecado da terra. É o pior pecado da terra, sabe por quê? É por isso que ele aparece em primeiro mandamento. A idolatria é o pior pecado, porque a idolatria, ela atinge, irmãos, todo ser humano, todos nós. A idolatria, ela atinge todo ser humano. O que leva o homem a cometer os demais pecados é o primeiro. Irmãos, Deus, Ele aceita que o homem o chame de Pai, porque Ele assim o é. Jesus mandou nós chamar de Pai. Se alguém quiser, né, chamá-lo de Senhor, sendo assim seu servo, Ele o aceita. Deus se colocou em posição de amigo do homem. Amigo do homem. Servo, filho e amigo. Mas se tem uma coisa que Deus não aceita, é outro Deus. Deus não aceita. Deus não aceita que alguém se coloque, irmãos, à estatura de Deus. E os irmãos vão entender por quê que a idolatria é um pecado que nós cometemos se não vigiarmos, né? Deus não aceita. Ele mesmo disse assim: a minha glória eu não darei a outra pessoa. Né? Está escrito, irmãos, que Satanás quis ser igual a Deus, né? Ou maior que Deus. Se não me falha a memória, Isaías 14:6 ou 6:14, uma coisa assim. E nós vemos na palavra de Deus que existiram homens como Nabucodonosor, como o faraó do Egito, e muitos outros na palavra de Deus, Saul. Muitos homens quiseram ser igual a Deus. Mas a primeira pessoa que quis ser igual a Deus, quem foi? Está aqui no começo. Ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão ser igual a Ele, conhecendo o bem e o mal. Ele disse para ele. Então Eva, irmãos, e Adão, eles estavam no jardim, tinham de tudo. E Deus, diz a palavra de Deus, que Ele vinha pela viração do dia falar com o homem. E alguma coisa, Eva não estava contente. Nós percebemos que Eva não estava contente, irmãos, porque ela estava observando aquele fruto. E quando Satanás perguntou para ela, está aí em Gênesis 3, Satanás perguntou assim para ela: é assim que Deus diz, Gênesis 3, não comereis de toda a árvore do jardim? Olha o que Eva diz. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Olha o jeito que ela falou. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, ela falou, não comereis dele e nem nele tocareis. Jesus tinha falado isso? Deus tinha falado isso? Deus tinha falado para ela? Está lá em Gênesis 2:17 que Deus falou. Dele não comereis.
Mas ela estava tão irritada com aquilo, irmãos, que ela disse assim, ele falou que é para nós nem comer e nem tocar. Quer dizer, eu não sei o que tem essa bendita dessa árvore, não é nem para nós tocar. Vamos dizer, ela falou assim, né? Então ela já estava, né? O que Deus não deixa nós comer isso aí? Ela já não estava mais sujeita à vontade de Deus contente. O crente descontente é igual a ela, irmãos. Não está contente. Eva não estava contente. Eu não sei por que ela falou para a serpente. Não é nem para nós comer e nem tocar isso aí. Eu não sei por que Deus falou isso. Ele quer ser melhor que nós. Vamos dizer assim, né? E Deus não tinha falado para ela não tocar, tinha falado apenas para não comer. Ela já cometeu ali uma mentira porque estava irada, porque não queria aceitar a vontade de Deus. A vontade de Deus. Nós estávamos estudando sobre geração, degeneração e regeneração. Nós vamos ver um processo hoje da regeneração como é. Deus nos permitiu. Então, irmãos, Eva se revoltou, cirou, e Satanás, a serpente, vendo a atitude dela, disse assim, sabe por que ele falou para você não comer? Ele sabe que o dia que vocês comerem, vocês vão ser igual a ele. Vocês vão ser um Deus. Veja bem, irmãos, por que Deus disse assim, não farás outros deuses diante de mim. Deus criou o homem para abençoá-lo, para lhe dar tudo. E era para o homem viver contente e servindo a Ele. Deus tirou Israel do Egito, irmãos, com grandes sinais, prodígios e maravilhas, mostrando muito poder, muita força. Sabe por quê? Israel, apesar de ser escravo no Egito, irmãos, eles viam o Faraó como Deus. Apesar de Israel ser escravo no Egito, estar debaixo de opressão, debaixo de tudo que estava, eles viam o Faraó como Deus. Eles viam, né, que Faraó, devido à grande mercadoria que tinha no Egito, navios chegavam, né? Mercadorias chegavam, né? Ali. Não sei se tinha porto no Egito, mas tinha ali um Nilo. Mas chegava grande mercadoria no Egito. E eles viam aquele poder, aquela glória. Então eles estavam, né? Eles serviam, apanhavam, morriam. Mas eles eram igual aquele povo lá do Oriente Médio. Se o chefe deles mandar eles amarrar uma bomba no corpo, eles amarram. Em nome de Deus. Então eles têm aquela pessoa como um Deus. Rejeitam a verdadeira palavra de Deus e abraçam essas coisas. Mas nós vamos ver o mundo hoje como é. Então Deus, vendo tudo isso, Deus viu a opressão do povo. Agora o que acontece? A carne humana. Então, antes de Eva comer o fruto, ela já tinha o desejo pelo pecado. Por quê? Por causa da carne. Deus criou o ser sabendo quem ele era, quem esse ser era. Deus sabe a nossa carne. Então, Eva foi e comeu o fruto, deu para Adão. Aí despertou neles, irmãos, um conhecimento maior das coisas. Um conhecimento maior. Olha o que... Quando se toma uma atitude errada, o que aconteceu? Tiveram realmente um conhecimento maior. Então, irmãos, quando Adão olhou para Eva, Eva olhou para Adão, eles se olharam para si mesmo e ambos reconheceram que estavam nus. Agora são despertamentos de um gênero humano, um gênero diferente totalmente do gênero carnal. Os irmãos estão entendendo? Até então era carne, aquilo que é inevitável. Agora entra por cima da carne um outro gênero, um outro sentimento. Gênero, irmãos, são caracteres, né, iguais, né? São
opiniões que a gente tem com mais sabedoria, né? Com mais inteligência. Então, cuidado isso. Realmente eles se tornaram. A terra se tornou maldita não pela desobediência. Não foi o fruto quem feriu a terra, não. O fruto feriu eles. Jesus, o sangue de Jesus Cristo, ele elimina do corpo humano, né? Do corpo, da alma e do espírito humano, ele elimina o veneno do fruto. Os irmãos estão entendendo? Ele elimina o veneno do fruto, porém, ele não elimina o veneno da carne. O sangue de Jesus Cristo, ele venceu o quê? O mundo e o pecado. Os irmãos estão entendendo? Coisas, irmãos, que esse ser, esse bichinho chamado carne, jamais conseguiria. Então está aí aonde entra o ser humano reconhecendo a Deus como o único e verdadeiro Deus. Deus não criou ninguém para ser Deus. É uma coisa que os crentes não entendem. Então, irmãos, Eva recebeu esse conhecimento. Agora nós vamos ver quais são os conhecimentos do homem após ter comido o fruto. Reconheceu? É óbvio que ele conheceu que estava nu. O nome da árvore é o quê? Do fruto? Não é maçã, não. Como chama o fruto? Conhecimento do bem e do mal. Então ele recebeu o conhecimento. Conheceu o bem e conheceu o mal, coisa que antes ele não conhecia. Então ele tomou um conhecimento maior. E quando Deus chamou por Adão, ele se escondeu por quê? Ele disse assim: Ah, Senhor, eu ouvi a tua voz soar no jardim e o quê? Temi, porque estava nu. Temeu porque estava nu. Irmãos, o medo, o temor, é onde entra, né, a regeneração do homem. O homem, irmãos, geralmente todo homem, né, até que ele não passa por uma fase na vida, a maioria precisa disso, nem todos, mas a maioria dos crentes que vai entrar no céu, a maioria deles precisou passar por aquilo que os pregadores chamam, né, de a síndrome do canto do galo. Uma vez eu vi isso, eu acho que os irmãos leram também esse livro, né? A síndrome do canto do galo, né? Pedro, quando ele negou a Jesus, é por isso que chama isso, a síndrome do canto do galo. Pedro, quando ele negou a Jesus, ele entrou numa depressão. Entrou em depressão, porque Pedro amava Jesus. Pedro amava Jesus. E Pedro, irmãos, ele mesmo disse: eu dou a minha vida por ti. Mas se Pedro não tivesse passado por aquilo, né, ele não seria do jeito que Jesus queria. É o estado, irmãos, que nós estávamos estudando sobre a regeneração. O estado da degeneração é quando você nasce de novo, e todo crente, a maioria passa. Alguns não é necessário todos passarem, mas a maioria passa por esse processo, irmãos. Um processo chamado degeneração. É onde o homem, o próprio Deus, leva o homem por um caminho, né, para ele aprender que ele não é ninguém. Vamos falar assim. O processo da degeneração. Preste bem atenção, irmãos, eu vou falar aqui, porque aqui só tem pessoas que já podem comer, né, vamos dizer assim, o manjar. Todos aqui já podem comer o manjar, né? Não é necessário dar leite, não, né? Então, irmãos, é aquele processo quando você começa a criticar alguém por um pecado. Cuidado. Quando você começa a achar que um pecado, aquele pecado é perigoso, aquele pecado, e você começa, né? É porque você ainda é um Deus.
Você ainda é um Deus e Deus não aceita ninguém ao seu nível. Deus te aceita como filho, servo e amigo. Deus não te aceita que você esteja numa linha paralela com Ele. De Deus. Deus não aceita. Deus não aceita. Deus não aceita porque não existe quem consiga. Não existe quem consiga. A Bíblia diz que Jesus tinha isso para ser isso. Tinha tudo para ser ao nível, né? E a Bíblia diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Por isso Deus o exaltou e fez dele Deus. Jesus sim. Jesus, Deus deu a ele a mesma altura de Deus. Até que seja aniquilado o último inimigo. Jesus é Deus. Amém? Está lá em 1 Coríntios capítulo 15. E quando ele aniquilar o último inimigo, que tudo estiver debaixo de seus pés, ele vai dar o reino ao Pai. Está escrito assim. Mas ele sendo como Deus, sendo em forma de Deus, diz a Bíblia, não teve por usurpação, né? Não usurpou, não aproveitou disso para ser igual a Deus. Mas foi homem, obediente até a morte e morte de cruz. Então, irmãos, quando o homem quer ser alguma coisa, ele tem que entender essas coisas. Então Deus deu agora ao homem, a Eva, um processo de regeneração. Após eles terem entrado no processo da degeneração. Primeira coisa que leva o homem à regeneração. A Bíblia fala de dois tipos de temor. Temor como honra e temor como medo. Tem dois tipos de temor na Bíblia. Temor como honra e temor como medo. Então Deus levou agora o processo, o primeiro sentimento que a fruta produziu em Adão foi o quê? O medo. Eu temi, porque estava nu e me escondi. Bom, irmãos, diz, né? A gente busca essas coisas em fontes, né? Tanto literatura, tanto evangélica como, né? Secular, para a gente entender as coisas de Deus. O medo. O medo, ele causa três coisas no homem. Três coisas o medo causa no homem. Entenda bem, para você ver qual delas você está entrando. O medo, ele causa o pânico, o pavor e a confiança, autoconfiança. Ele causa três coisas. O pânico, geralmente a carne do homem, ela entra em pânico quando ela leva um susto, ela tem medo. E a Bíblia diz, e a história secular também diz, que o coração do homem desmaia diante do pavor. Desmaiar é aquilo que nós amolece a perna, você cai, né? Em alguns casos, seu sentido some. Então, diante do medo, acontecem essas coisas. Acontecem essas coisas. Ou você faz isso quando você tem medo, entenda bem. Entra em pavor e desmaia, aí seu inimigo, né? No caso de um animal, irmãos, ele diz aí, né? A gente vê nas coisas seculares, que talvez você desmaiando, ele nem te come, depende do animal, porque você está desmaiado. Então ele não te ataca mais, ele não tem mais razão, né? Não é assim também, não sei se é verdade, né? É o que dizem. Mas então, irmãos, a segunda coisa que o medo causa, o que nós chamamos aí de temor na Bíblia. Depois a Bíblia diz, né? Eu sei que o irmão pode até dizer para mim, mas lá está escrito que no amor não há temor. Espera, nós vamos chegar lá. Para chegar lá naquele passo, irmãos, ainda tem que andar muito. Para chegar no amor, nós temos que andar por 5 estágios, nós já temos aprendido isso, né? Então veja bem, o pavor causa o quê? Quero que os irmãos aprendam, não somente ouçam. O coração desmaia. Então veja bem, primeiro a atitude do medo, uma delas é o pavor. E no pavor o que acontece? O coração desmaia, você perde a força. Perde a força.
perde o ânimo, perde tudo, desmaia. A Bíblia diz que muitos dos inimigos de Israel, quando chegava diante de Israel para lutar, Deus colocava neles o espírito de pavor e eles desmaiavam diante de Israel. E Israel vencia a guerra. Amém? A Bíblia fala, se nós vamos ver. Segunda atitude do medo é o pânico. A pessoa entra em pânico. O pânico, irmãos, quando a pessoa entra em pânico, que é uma atitude um pouco mais forte, o que acontece? O coração do homem, em vez de desmaiar, ele dispara, ele acelera. O que acontece quando ocorre essa oposição no coração do homem? Ele toma uma atitude de se defender. Uma atitude errada, uma atitude espontânea, acontece com o homem quando ele tem medo, que foi o caso de Adão. Quando Adão teve medo, o que ele fez? Antes, irmãos, Adão era sujeito a Deus. Tudo que ele queria, dar-nos a entender, Deus lhe dava. Mas agora, quando ele entrou em pânico, porque ele entrou, ele não desmaiou, o que aconteceu com Adão? Ele viu que estava nu e fez o quê? Cozinhou uma folha de figueira, escondeu, foi lá, cozinhou uma folha de figueira, diz a Bíblia, e se cobriu. Ele tomou uma atitude. Então o crente, ele acontece, o crente e o mundo, entenda bem, o crente fiel não acontece essas coisas não. Então a pessoa toma uma atitude, um exemplo. Alguém te assusta, de repente, se você estiver armado, se acontecer o pânico, você atira nele, pode ser um irmão teu, um amigo teu, é uma atitude que você não controla. É uma atitude de desespero, uma autodefesa, E uma terceira atitude, vocês não estão entendendo qual a segunda atitude? Veja bem que nós vamos entender isso depois. O pavor, o pânico, e a terceira é uma autoconfiança. No caso dos regenerados, essa confiança vira fé. No caso do mundo, é uma autoconfiança. É aqui que entra você se tornar um Deus. Você se tornar um Deus. Você tem confiança que aparece um inimigo, aparece alguém, você tem uma autoconfiança que você vai vencê-lo. Alguém chega mal de você e você tem autoconfiança que você sabe brigar. Só um exemplo para os irmãos entenderem. E você vai em cima dele e vai vencê-lo, e você vai e aquele te mata. É uma autoconfiança que é errada. Tanto é que a lei nos ensina a não ter essa confiança. A lei secular. Então, irmãos, quando o homem entra no estado do medo, o que chamamos de temor, que é o estado que Deus leva o homem para a regeneração. Quem já passou por esse estado aqui? Eu já passei. O estado da regeneração. É quando Deus te leva ao pecado e Ele deixa você lá sozinho, para você entender que você não é mais ninguém, para você entender que você já não tem mais direito a nada, que você não é ninguém, que você é um pecador. Geralmente, irmãos, as pessoas que querem ser muito santos sem ainda ter passado por esse estágio, elas caem nele. É um pecado que você comete na vida, é uma atitude que você comete na sua vida, que ela te põe num patamar, irmãos, de humilhação. Uma humilhação que você vai levar o resto da sua vida, não para Deus te destruir, não. Paulo escreveu assim, que quando ele disse sobre aquele moço que caiu em adultério ali em 1 Coríntios capítulo 5, ele falou que o arrependimento do mundo é para a morte. Ele disse assim: o arrependimento do mundo leva à morte, mas o arrependimento, quando é para Deus, ele leva à vida. Deus, ele põe você, irmã, num patamar de vida, e você sempre vai ser humilde, nunca vai chegar a ser quem era antes.
no seu ver, porque no ver de Deus você vai ser melhor. Mas quando o crente quer ser muita coisa, irmãos, ele começa a acusar alguém, ele começa a ver tantos pecados, tudo é pecado, tudo, e ele acha que ele é santo. Deus leva ele ao patamar da degeneração. Para ele voltar, ele tem que entrar no da regeneração. A regeneração, a primeira atitude é o medo. E no medo ele tem essas 3 atitudes a tomar. Estão entendendo? Parece um pouco difícil, né? Mas dá para entender, não dá? Ou ele vai entrar em pavor, desmaiar seu coração. O primeiro passo é assim, achar que não tem mais jeito. Perdeu a força, perdeu o ânimo, é a primeira atitude. Segunda, toma uma reação, não, eu vou levantar, eu vou ser, eu cair, mas eu vou levantar. A terceira e mais certa é a que Deus quis que Adão tomasse. Nós estamos falando isso porque nós vamos ver por que Deus levou Israel ao deserto depois. A que Deus quis. Quando Deus disse para Adão assim: Adão, o que aconteceu? Deus talvez quis que Adão dissesse assim: ah, Senhor, eu pequei contra ti, comi do fruto do Senhor mandando comer, me perdoa. Primeira atitude mais certa. Deus quis talvez que ele fizesse isso. Mas quando Deus perguntou o que aconteceu, quem te mostrou que estava nu? Deus sabia o que tinha acontecido. Quem te mostrou que estava nu? Porventura você comeu do fruto que eu falei para você não comer? Deus não sabia, irmãos? Tinha pouca gente para Deus olhar naquele tempo, né? Deus não estava distraído. Se é que alguém acha que Deus se distrai, né? Mas Deus, ele vê tudo. Então, irmãos, Deus disse, ele, ao invés de dizer isso, ele disse: Senhor, a mulher que tu me deste, ele manteve ao nível de Deus. Eu não sou culpado. Não tenho culpa nenhuma. Se tem alguém culpado, é a mulher. Quando o crente cai no pecado e vê assim, irmãos, a minha vida está uma desgraça por causa do fulano. Aconteceu isso por causa do ciclano. Sabe por quê, irmãos, que é o maior pecado a idolatria? Porque isso leva você a pecar contra o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vem e te convence do pecado. E você resiste ao Espírito Santo e acusa alguém, né? Talvez você blasfema do poder de Deus, né? Não entendendo quem é Jesus. Ah, foi a mulher. Aí foi a mulher, tentando, talvez, se Eva dissesse: Senhor, me perdoa, eu pequei. Por que comeste tudo fruto? Porque a serpente me enganou e eu comi. Então, irmãos, nenhum deles entraram pelo caminho certo, né? O caminho da humilhação. Aí no temor, então, o que eles fizeram aí? Qual das 3 atitudes aconteceu com eles aí? A primeira, o pavor não, né? Ele não desmaiou. O pânico, né? Ele tomou uma atitude, ele revidou-se, né? Ele revidou e tomou também a última, que é a autoconfiança. Ele confiou que ele estava ainda no nível de questionar com Deus, a altura de Deus. E sabe por que, irmãos, que nós estamos falando isso? Veja bem, Deus, ele é fiel. Quando Deus tirou Israel do Egito, agora nós vamos focar na lição. Deus tirou Israel do Egito. A Bíblia diz que eles foram a caminho, né, do Mar Vermelho. A nuvem seguia. Chegou no Mar Vermelho, Deus abriu o Mar Vermelho, os irmãos conhecem a história. Aí eles passaram o Mar Vermelho, do outro lado fizeram pesca. Aí no outro dia, o que aconteceu? A Bíblia diz que eles saíram a caminho, vamos abrir os espíritos aqui.
Êxodo capítulo 15. Irmãos, entendamos quem é Deus. Deus queria fazer uma nação de sacerdotes. Essa promessa Deus fez, era para a igreja. Ele já tinha feito a Israel e depois ele renovou com a igreja. Está lá em 1 Pedro capítulo 2, no verso 9, né? Vós sois da geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, né? Essa promessa ela foi feita para Israel, depois para a igreja, né? Aí, irmãos, Deus pegou, fizeram a festa. Aí eles saíram caminhando por aquele deserto. Cerca de 2 milhões de pessoas saíram por aquele deserto. E a Bíblia diz no verso 22 do capítulo 15: Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho. Eles saíram ao deserto de Sul e andaram 3 dias no deserto, e não acharam água. Agora, quero que os irmãos entendam uma coisa. Você anda 3 dias no deserto. O deserto do Sinai é um deserto muito grande. Ninguém atravessava aquele deserto sem água. Eles caminharam o caminho de 3 dias, terminou a água. Para eles voltar, eles não iam tentar caminhar mais 3 dias para chegar. Bom, não tinha água. Supondo que eles iam voltar até o mar. A água era salgada. Mas eles teriam que caminhar. Bom, vamos resumir, né? Não tinha como eles sobreviverem. Deus levou eles a uma situação de quê? Eu não sei se algum irmão que já chegou a passar numa situação de não ter água. Uma certa vez eu cheguei a ficar num lugar sem água, não tinha nenhum. Só que a gente no Brasil, em qualquer lugar que você vai, você sabe que não vai morrer de sede. Na nossa região principalmente, você não vai morrer de sede. Tem rio, tem casa, tem... Você aguenta chegar a um lugar. Mas, irmãos, eu já passei por sede, estando longe de algum lugar, e vou dizer para os irmãos, a sede ela causa um pânico terrível no homem. Dá a impressão que você vai morrer e não tem saída. Isso aí está na Bíblia, não é Isaías, eu não me lembro o capítulo agora, porque a sede, ela faz o homem ter delírio, a sede e a fome, né? Então, irmãos, os irmãos imaginem aquelas pessoas com suas famílias no deserto. Caminharam 3 dias, para onde eles iam agora para achar água? Olha bem, porque todo crente, Deus leva ele a essa situação. É por isso que nós estamos aprendendo sobre o poder de Deus. Todos nós, irmãos, Deus ele nos leva a uma situação. Nós vamos ser nação santa, povo adquirido, vamos ser. Mas quando entendemos o primeiro mandamento, não farás para ti deuses, não terás outros deuses. Quando o homem está em 1000 maravilhas da carne humana, vamos resumir para os irmãos entendermos. Esse bicho chamado carne, ele faz de si um Deus. Ele faz de si um Deus, ele quer tomar atitude, ele quer suprir suas necessidades. Deus queria que Israel clamasse por ele. Deus deixou ele caminhar. Por que eles não encontraram uma ponte antes? Deus não tinha poder para fazer eles andar 1 dia, 2, encontrar uma mina, encontrar uma... Não? Deus não tinha poder? Mas Deus deixou eles chegarem ao limite, esperando. Olha bem, irmãos, Deus estava ali esperando que Israel clamasse por ele. Deus muitas vezes na nossa vida está esperando que nós vamos orar. Vai orar. Jesus mandou. Jesus ele falou, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Jesus, irmãos, ele quer que nós reconheçamos quem é Deus. Reconheçamos que nós somos filhos. Reconhecer a Deus como Deus, porque quando nós não reconhecemos, quando nós achamos que o médico vai solucionar, quando nós estamos confiados no nosso salário, quando nós estamos confiados no nosso carro, quando nós estamos confiados na nossa casa, nos nossos bens,
dos nossos amigos, nós nos tornamos deuses de nós mesmos. O maior Deus, irmãos, ele chama ego. Analisando esse estudo, nós vimos ali. O ego do ser humano, ele faz o ser humano entrar num sistema chamado mundo. Sistema chamado mundo. O sistema chamado mundo no dicionário em português, irmãos, podem ler lá. É um padrão que você entra, incluindo família. É lógico, primeira mão vai aparecer no dicionário mundo como os astros, né? Isso também é mundo. Mas ele aparece ali referindo-se a esse mundo que nós estamos falando como um sistema no qual você está seguro e não tem dependência de Deus. A mulher está segura que ela está bem porque o seu marido tem um bom emprego. Não precisa esquentar a cabeça, né? Meu marido tem um bom emprego, estou tranquilo. O marido está tranquilo porque tem um bom emprego. Vai orar porque é costume, mas não tem dependência, está com a barriguinha cheia, né? Tem bastante coisa no armário, é por isso que a maioria das vezes, irmãos, Deus leva como Ele levou Israel. Então veja bem, a palavra mundo, analise no seu dicionário quando você chega em casa. Ela entra ali, até mesmo o círculo familiar. Jesus disse assim lá, quando ele falava do seu reino, que é o reino que ele queria que Israel vivesse, lá em Mateus capítulo 5, o Sermão da Montanha, é o Evangelho do Reino de Deus. Jesus disse assim, bem-aventurado os pobres de espírito. Esse é o reino de Deus. É o que Deus queria que Israel fosse, irmãos. Deus levou ele 3 dias de caminho. Ele leva o crente muitas vezes a sofrer para o crente entrar pelo caminho da adoração. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós vemos hoje pessoas ricas de espírito, muito ricas, né, irmãos? Por que o segundo mandamento ele acompanha o primeiro, que diz assim, não farás para ti imagem de escultura? Quando o primeiro falha, que é o ego humano, o homem não aceita o ser humano, o teu vizinho, o teu amigo aí da rua, ele vive esse sistema. Olha para você não viver também, mas ele vive. Quem não tem Jesus vive esse sistema. Quando ele não tem, entra uma enfermidade, entra alguma coisa, entra alguma dívida na sua família, irmãos, aí ele já está transgredindo o primeiro mandamento, que ele já tem deuses. O segundo mandamento é transgredido logo em seguida, não farás para ti imagens de escultura. O que o mundo faz? Ele já está vivendo aquele sistema de que ele é um Deus. O sistema mundial, o príncipe desse mundo é o diabo. Quem governa a carne humana é o diabo. É Satanás. A carne humana é má por conta própria. Mas o diabo governa um sistema chamado mundo. E nesse sistema chamado mundo, irmãos, está incluindo até a família, viu? Eu sei que lá em 1 Timóteo capítulo 5 e 8 diz para a gente ter a família em primeiro lugar. Mas olha bem, se você deixar de ir no culto por sua família, você já está se tornando um Deus. Se você deixar de corrigir teu filho porque você está no sistema, não, nós temos que adaptar o sistema. Deixa o meu filhinho aí. Você está tornando um Deus dele. Deus já não tem governo sobre seu filho. É idolatria. Aí o que o mundo faz? Entra uma doença, ele bateu o carro, né? Dá um câncer num amigo dele, num filho, num parente. É por isso que às vezes Deus não opera, viu, irmãos? Deus não dá a glória dele para ninguém. Aí o que o ímpio faz? Ele pode até pedir uma oraçãozinha ali, mas ele não reconhece Deus. Você não está entendendo? Ele não reconhece Deus. O que acontece? Ele pega, hoje não existem imagens feitas, não é necessário fazer. Como o seu ego é maior, ele não vai aceitar alguém que lhe dê mandamento, que é o Senhor Jesus. Ele não vai aceitar a Bíblia, porque a Bíblia dá mandamento. Então o que ele faz?
Ele pega um Deus que não lhe dá mandamento nenhum e se prostra diante dele. Ele está se prostrando diante do seu ego, ele não se humilha para a palavra de Deus. Ele vai diante de uma imagem de escultura, aí ele transgride o segundo mandamento. E aqui no segundo mandamento é escrito assim que Deus vai castigar o quê? Até a 4ª geração dessa pessoa vai ser castigada por isso, porque ele não se humilhou e não reconheceu a Deus. É por isso, irmãos, que vem aí tantos gays, tanto homossexualismo, isso é castigo da idolatria, está lá em Romanos capítulo 1. Lá em Oséias também fala, por causa da vossa idolatria, vossas noras serão prostitutas. É escrito assim. A idolatria, ela trouxe tudo isso, irmãos. E idolatria, em primeira mão, é não reconhecer a Deus e tomar atitude, até na família, irmãos. Quando você toma uma atitude sobre um filho, sobre alguém, não põe o nome de Deus, não fala quem é Deus, não mostra quem é Deus, que ele tem que temer a Deus e não você, né? Você está cometendo o primeiro, transgredindo o primeiro mandamento. Aí depois vem o segundo. O segundo nós, evangélicos, raramente o transgredimos, né? Mas aí o ímpio pai, ele se prostra diante daquela imagem, ele põe ela no lugarzinho da casa ali, é mãe. Se o pai não fizer, a mãe faz, né? A maioria dos países é mulher, padroeira, porque eles chamam de mãe. Quando o pai não entende, a mãe entende. Mas sabe por que o pai não entende? O pai é Jesus, o pai deu mandamento, o pai é Deus, o pai deu ordenanças. E o que a mãe deu? Qual o mandamento contra o pecado que a mãe do mundo deu? A senhora do mundo deu? Eu não conheço nenhum. Conheço um que Maria deu. Tudo que ele mandar, vocês fazem. E foi isso que Maria disse só de Jesus. Tudo que ele mandar, vocês fazem, né? Mas mudaram até o nome. Chamaram agora no Brasil de Aparecida. Em alguns países é Fátima. Ah, mas é tudo a mesma Maria. Mas a Maria lá mandou seguir Jesus. Então eles cortam volta até dela, né? Então, irmãos, aí o homem faz uma imagem e ele vai lá e se prostra diante do seu próprio ego. Ele não aceita que ela fale com ele, nem ouça ele. Ele é o Deus dela. Os irmãos estão entendendo? Ele é o Deus e não ela. Tem que fazer o que ele quer. E quando o crente pensa assim, Deus tem que fazer o que eu quero, e não se humilha, o crente é um Deus. O crente se coloca a mesma estatura de Deus. É idolatria, irmãos, é a transgressão do primeiro mandamento. Não terás outro Deus diante de mim. O que Deus quer de nós, o que Deus queria de Israel, é que Israel se dobrasse, né, que dissesse, quando Israel sentiu sede, Deus queria que Israel clamasse por ele. Aí o que Israel fez? Israel transgrediu primeiro, né? Transgrediu ali, tornou-se Deus de si mesmo e foi contra Moisés. Israel não falou nessa palavra que eu vou falar, mas é isso que ele quis dizer. Faraó não nos deixava faltar nada. Cadê o teu Deus, Moisés? Faraó não nos deixava faltar nada. Quantos crentes, irmãos, que olham para trás e pensam, lá no mundo era melhor que aqui. O mundo tem carro bom, o meu vizinho ele não é crente, tem um carro do ano, a casa dele é bem melhor que a minha. É o mesmo pecado de Israel no deserto. Deus, irmãos, Ele quer que nós tenhamos Ele como Deus. Ele não quer que você esteja no mesmo nível do Egito. Não. Ele quer que você tenha Ele como Deus. Ele quer ser teu amigo. Deus não chamou Israel no deserto para castigar Israel, não.
Deus queria que Israel amasse Ele. Por isso que Ele deu o mandamento: amarás o Senhor teu Deus. Mas quando Ele disse isso, Ele sabia que Ele não ia fazer. E quantas vezes, irmão, Deus se entristeceu, né? Não sei se Deus chora, mas nós temos os mesmos sentimentos de Deus. Então acredito que Ele também chora. E quantas vezes Deus não chorou por causa daquele povo? Acredito eu, né? Seu coração não se entristeceu, não é? E quantas vezes com a igreja, né, irmãos? Nós temos tudo. E quando você tem tudo, irmãos, irmã, reconhece a Deus, Deus não vai tirar o que você tem para você ter que clamá-lo, não. Ele vai te abençoar. Mas é necessário que quando você vai comer, você entenda que foi Deus que pôs. Vai tudo contente, agradece a Deus. É necessário que você entenda que a roupa que você está vestindo foi Deus que te deu. Agradece a Deus. Se tem uma coisa que Deus abomina, irmãos, é a murmuração, né? Deus, Ele vai prover tudo para nós. Tudo. Deus não vai deixar faltar nada na tua vida, nem na minha. Agora, esse sistema do mundo, irmão, Satanás vem e levanta pessoas tentando nos destruir, tentando ter domínio e governar sobre nós. Paulo disse para nós respeitá-las, né? Mas respeitando assim, para elas ver Jesus em nós, né? Mas quando ele disse, vocês respeitam, é como se ele dissesse assim: vocês respeitam, que se eles não respeitar vocês, eu vou mostrar quem eu sou. Jesus vai mostrar quem ele é, não é? Herodes não mandou prender Jesus, não mandou Jesus parar de pregar, mandou, né? Mas Jesus, né, como não tinha nada com Herodes, ele respeitava Herodes como rei, vamos dizer assim. Mas ele disse assim: vai e fala para aquela raposa, então chamou Herodes de raposa, vai e fala para aquela raposa que me convém pregar hoje, amanhã e ser consumado do seu dia, né? Ele disse isso, né? Paulo, que ensinou pelo Espírito Santo, né, que nós respeitássemos a autoridade, ele chamou o sumo sacerdote sem saber, mas chamou de raposa, de parede embranquecida, né? Ele era alto, né? E era um homem branco, de cabelo branco. Paulo ensinou com ele a atitude dele e chamou ele de parede embranquecida. Depois Paulo pediu perdão porque ele não sabia quem ele era, né? Mas, irmãos, quando as pessoas desafiam os servos de Deus, eles desafiam Deus. Desafiam a Deus. E quando nós confiamos em Deus, seja qualquer situação que nós entramos, Deus levou Israel lá, irmãos, para ele entender isso. O ímpio, ele não entende, irmão. Ele é idólatra. Ele transgride todos os mandamentos. Eles são o primeiro mandamento das minhas atitudes ali também, para se entrar no reino, é ser pobre de espírito. Eles são tão ricos de espírito que tem até uma seita aí que o espírito dele reencarna 500 vezes, né? São ricos de espírito. Outros, ser rico de espírito, irmão, é você, ali Jesus já não está falando mais, né, para nós. Rico de espírito é aquela pessoa que acha que o seu espírito vai pagar a conta na eternidade com Deus. E vai ser resgatado porque vai pagar a conta. Ele é rico. Ou ele vai para o purgatório e vai pagar a conta lá, ou ele vai reencarnando e vai pagar. Ele vai pagar a conta. Quando a pessoa vê assim, o sacrifício de Jesus foi bom para ele. Ele já pecou contra o Espírito Santo. O sacrifício de Jesus é bom. A única coisa que salva o homem é a fé em Cristo Jesus. E o homem tem que ser pobre de espírito para entender que necessita de Jesus. E aí Deus fez o quê? Mandou Jesus como um carpinteiro, que é para o homem se entender que ele não é nada. Jesus, ele podia ter mandado Jesus como rei, né? Jesus é da geração, né? Era, né? Como homem da geração do rei, né? Jesus era da geração de Judá, da geração do rei. Então, na verdade, quem era ser rei de Israel era Jesus, né?
Mas não, ele veio como servo, né? Apesar de ser rei, até mesmo na linhagem. Mas ele veio como servo para Deus mostrar, olha, o homem tem que se humilhar. O que Deus quer de nós é que nós nos humilhamos, irmãos, e tenhamos a Ele só como o único e verdadeiro Deus. Amém? Deixamos de lado o ego da nossa carne, né, irmãos, até mesmo na família, no trabalho, nunca sejamos como ímpios, confiados na nossa força. Davi, se não me engano, disse: uns confiam em carros, em cavalos, né? Mas nós confiamos, nós fazemos menção do nome do Senhor. Confiar somente em Deus, e pode confiar de todo o coração, irmão. Deus nunca vai deixar faltar nada. Tudo está nas mãos do Senhor. Agora, não sejamos deuses. Amém, irmãos? Não sejamos deuses achando que nós podemos, que nós vamos conseguir. Vamos sempre estar humilhando, agradecendo a Deus por tudo que Ele nos dá, né? Por tudo que Ele nos faz. Israel pereceu por não reconhecer. Amém, irmãos? Aí depois nós vamos ver que existe dentro da casa de Deus, no próximo estudo aí, Deus permitindo, um segundo erro que acontece, né? É pessoas que não entendem Deus, não conhecem a Deus, e faz com que às vezes, né, nós também perecemos. Nunca venha, né, Deus vai despertar essas três coisas, né, no deserto. Se os irmãos lerem ali, os irmãos vão ver que a primeira coisa, eles se depararam com a sede. Existe coisa pior que a sede? Talvez a fome. Mais para frente eles se depararam com fome. Existe alguma outra coisa pior que sede e fome? Nós não sabemos o que é guerra, mas temos uma ideia. Quem vive em país de guerra sabe. Aí mais para frente eles se depararam com guerra. Os irmãos vão ver que os amalequitas cercaram Israel. Então Deus sempre levou eles a situações extremas para eles clamarem a Deus. E em todas elas Deus deu o livramento. Amém? Deus fazer água brotar no deserto, será que Ele vai deixar você ter necessidade? Quem aqui já passou a necessidade? Você pode chegar ao terceiro dia e não ser. Você pode chegar até a última hora ali, mas Ele vai prover a saída, né? O maná. E se você entrar em guerra, Ele vai vir como Ele veio ali também, e resgatou, salvou eles. Amém? Alguns pereceram, os que blasfemaram pereceram. Amém, irmãos? Então entenda, reconheça Jesus a Deus, né? O nome de Deus para nós hoje reconhecer é o nome do Senhor Jesus. Ele é o nosso Senhor. Amém? Ele é quem nós temos que reconhecer, obedecer a tua palavra, a sua palavra, porque a partir do dia que nós não reconheçamos Ele, nós estamos sendo o quê, irmãos? Deuses. E não vamos ter como Deus o que alguém fala, irmãos, porque está ali, nós vemos ali sobre idolatria. Você pegar o que alguém fala, às vezes fora da direção de Deus, e viver aquilo, né? Analisa se tem base bíblica. O que eu falo, analisa se tem base bíblica. Não, o irmão Daniel falou, né? Não passa do irmão Daniel a sua base de fé, e sim Jesus. Ninguém, irmão, nenhum homem e nem a si mesmo tenha por base de fé, e sim a palavra de Deus. Amém? Então que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Deus nos permitir, nós vamos dar continuidade nisso. Amém? Nesse estudo, né, sobre poder, porque a igreja tem perdido o poder por falta de conhecimento.